político, a pauta não poderia deixar de ser a questão do PL da dosimetria. Agora, uma questão que divide opiniões. Muita gente alegando que ele não cumpriria a mesma função que uma suposta anistia cumpriria, apenas reduz as penas, mas não endereça outros dos problemas vistos nos casos do 8 de janeiro. No que ele difere de uma anistia e por que ele não endereça alguns desses problemas? Olha, Marcos, bom, cumprimento a você, a todos da audiência. Sem dúvida alguma, não é a mesma coisa. Aliás, a dosimetria é algo que nem está nas mãos do Congresso fazer. O Congresso que ele pode, no máximo, é alterar o máximo e o mínimo das penas. Mas isso não é exatamente dosimetria. Dosimetria é o que um juiz faz, né? E a anistia também não é nada disso. A anistia, ela não existe se ela não for ampla, geral e restrita. Muita gente fala assim, a anistia precisa ser ampla, geral e restrita. A anistia é sempre ampla, geral e restrita. A anistia é uma espécie de esquecimento, ela é um virar a página sobre tudo e todos. Portanto, se há alguém que sai condenado ou alguém ainda tem de cumprir algum tipo de pena, então não é anistia. E a diferença é que, por exemplo, vamos pensar no Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter a sua pena reduzida, mas ele segue inelegível e ele segue condenado. Então ele pode ter arrefecida a sua condenação, mas ele segue condenado. Os réus do dia 8 é a mesma coisa. Mesmo os que vão poder ir para casa, eles vão para casa, mas seguirão com as multas impostas a eles, seguirão com as suas fichas de antecedentes criminais manchadas, vamos dizer, e também com as suas obrigações judiciais por cumprir. Então, muda a situação prática, porque as pessoas vão poder ir para casa mais cedo, mas elas seguirão condenadas. A anistia seria exatamente o oposto disso. Todos seriam ou perdoados ou esquecidos. Em termos das irregularidades que aconteceram no processo, você anteriormente havia falado até que os processos seriam nulos em virtude de tudo que aconteceu no desdobrar da coisa. Os processos, entretanto, continuam valendo. Isso não altera a jurisprudência de forma alguma, não é? Não, não altera. E isso é a parte ruim também, porque essas condenações foram todas equivocadas. Veja, a gente tem aqui pessoas que foram condenadas na baseada, não houve individualização da conduta de boa parte dessas pessoas, né? Mesmo o Bolsonaro, se a gente se ativer ao recheio da condenação, ou ao centro daquilo que levou ele a ser condenado, a gente tem ali lives, postagens de internet, reuniões, enfim, coisas muito abstratas e outros participantes também que inclusive chegaram apenas no máximo do máximo poderem ser acusados de planejar ou de elucubrar alguma coisa. Isso não é crime. Se eu pensar em assaltar um supermercado amanhã, eu não sou assaltante, eu sou alguém com um pensamento ruim num dia. É só isso. Então, se isso tudo se torna uma jurisprudência, se esses processos não são anulados, não são alterados, nós não apenas maltratamos, vamos dizer, esses envolvidos todos, o judiciário brasileiro os maltrata, como também a jurisprudência brasileira fica com essa mancha, uma mancha que vai poder ser utilizada para outros julgamentos, para outros réus de forma equivocada. Teremos, inclusive, a possibilidade de que esses crimes contra a democracia, assim chamados, sejam, em um segundo momento, interpretados novamente de uma forma excessiva ou abusiva. De forma interessante, isso acontece também em meio a debates quanto a mesmo ministros do Supremo. Isso é o que dizem fontes aí, mas a boataria é de que ministros do Supremo estariam envolvidos nisso, mas independentemente dos boatos, em termos de moldar como seria o projeto da dosimetria. Mas mesmo para além disso, logo no início, Paulinho da Força, Temer e Aécio Neves, quando falavam a respeito do assunto, falavam de consultas contínuas com o Supremo. Então, como é que é o negócio? Poderia o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, dar aval ou ser consultado para a elaboração desse projeto? É papel? Olha, eu acho que essa é a grande questão, viu? Porque, por um lado, a gente tem, claro, quando a gente fala o projeto é bom ou é ruim? Bom, se você for olhar do ponto de vista das famílias envolvidas, quem somos nós para dar essa resposta? Quem está ali sofrendo é que pode responder melhor. Do ponto de vista político, se esse projeto não tiver uma anistia na sequência, e eu acho que é difícil que a oposição tenha fôlego para isso, é muito provável que politicamente quem saia vitorioso seja o STF. E o STF está por trás disso, me parece claro, até quando o Paulinho da Força diz
que a fala dele ou que a convicção dele tem o martelo do STF por trás. Ele explicitou isso na fala dele. Então, me parece que o STF está ali usando o Paulinho da Força como uma espécie de representante da sua vontade. E se a vontade do Paulinho da Força é que vigorar, me parece que o STF é que está saindo vitorioso disso tudo. E a oposição? A oposição ganha algo? Bom, a oposição ganha algo, não tinha nada, fica com alguma coisa. No entanto, qual a garantia que ela tem de que esse projeto amanhã ou depois não seja novamente questionado pelo STF? Agora, a garantia está sendo a palavra do Paulinho da Força. E eu acho que a oposição se fiar na palavra do Paulinho da Força ou na palavra do STF por intermédio do Paulinho da Força é muito pouco. Então, creio, Marcos, que agora, para o Senado, já que, enfim, já foi aprovado na Câmara, o que a oposição deveria fazer é buscar o máximo de garantias, porque me parecem que são pouquíssimas as garantias de que adiante o STF não mexa até mesmo desse projeto da dosimetria. Quem garante que, por exemplo, em algum momento, sei lá, daqui a um ano, o STF, ou por motivação de algum parlamentar, como a gente sabe que sempre acontece, parlamentares que levam projetos aprovados a serem rediscutidos no STF, quem garante que o STF não diga, olha, eu não tenho nada a ver com o Paulinho da Força não fala nem falou em nosso nome e nós vamos reavaliar esse projeto. Ninguém garante. Então, a oposição precisa buscar garantias para pelo menos esse passo que foi agora obtido seja um êxito solidificado. Você falou em o STF saindo vitorioso, e é interessante porque, claro, você é uma das pessoas que tem criticado na avaliação de que o STF tem agido de forma política. Mas se a gente estende isso lá atrás, até para os inquéritos das fake news, dos quais você foi o primeiro advogado, estava até saindo matéria no Estadão esses dias, estão para completar 7 anos. Nesse período todo, parece que, de certa forma, em termos de disputa entre poderes na República, o STF saiu vitorioso para completar o ciclo com as seguintes notícias. Gilmar Mendes, claro, agora tem questão de CCJ do Senado discutir a respeito do assunto, mas estava colocando que somente a PGR, então, poderia acusar, poderia indiciar os ministros do Supremo, o que aumentaria, então, a capacidade deles de estarem imunes a eventuais represálias, eventual prossecução penal, o que quer que seja vindo do Senado. Ao mesmo tempo, isso vem com uma série de escândalos, Banco Master, Vorcaro, Toffoli andando de jato até Lima para ver o jogo do Palmeiras com um advogado ligado ao Banco Master e até Malu Gaspar do Globo divulgando o contrato da esposa de Moraes, então, que chegaria ao valor de 130 milhões de reais em parcelas aí de mais de 3 milhões por mês. Parece ser um panorama no qual, como você disse, o STF sai vitorioso ao longo de um período de muita tensão institucional, passando por aí 2 mandatos presidenciais. É por aí a avaliação, porque eles parecem estar saindo como essencialmente mais difíceis de serem investigados e punidos e com vitórias políticas que acabam impondo sobre o Congresso. Mostra muita força dentro do Congresso, né? Quer dizer, se um projeto da oposição só pode ser aprovado com o martelo do STF antes, e ainda esse martelo pode depois modificar essa aprovação, bom, eles são todo o poder está com eles. O poder da própria oposição ser ou não vitoriosa depende deles. Isso é muito grande. O Congresso tem se diminuído demais. Inclusive, ontem teve aquele burburinho todo na própria Câmara e a Polícia Legislativa indo para cima dos parlamentares. Quer dizer, olha a inversão de valores. A Polícia Legislativa serve para proteger o parlamentar e não para bater no parlamentar, né? Em nome de quem? Se o parlamentar é vítima da Polícia Legislativa, quem está comandando a Polícia Legislativa, se não o parlamento? Então, essas inversões, pequenas e sutis inversões de valores que têm acontecido dentro do Congresso, têm amildado o Congresso, amildado o poder dele, submetido demais o Congresso. Agora mesmo, a notícia de que o Gilmar está dialogando com o Congresso sobre esse projeto de impeachment e até suspendeu ou suspenderia a parte da PGR, mas manteve na sua decisão a proporção diferenciada. E aí isso vai servir para o Senado, enfim, de alguma forma, costurar com o STF um novo projeto de lei de impeachment. Veja, se eles retirarem a PGR e tiverem a proporção alterada, nós teríamos a possibilidade de impeachment de ministros do STF com 54 votos. É praticamente impossível. O STF estaria blindado da possibilidade de um impeachment, mesmo retirando a legitimação
legitimidade da PGR ficando com essa proporção alterada. Então, todas as negociações, todas as costuras, com o Senado ou sem o Senado, vindo de fora, ou feitas a muitas mãos, sempre tem o STF como vitorioso, sempre tem o STF como um poder que se blinda e que se constrói até mesmo para a próxima legislatura, que provavelmente no Senado vai ser mais de direita, mais conservadora. Eles já estão se preparando até para isso. Então, não há recuo. O STF parece que realmente se formalizou como um poder acima dos demais, e isso, claro, é preocupante, porque fere de morte a possibilidade de que esses outros poderes sejam aqueles que vão conter o STF. Se os demais poderes não puderem conter o STF, quem pode?